Meus amigos, uma final épica, memorável, divertida, sofrida, tensa. Não tinha como o primeiro título de Libertadores do Botafogo ser diferente do que foi. Porque tem coisas boas também que só acontecem com o Botafogo. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like e dislike, blá, 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 blá. Vamos direto ao ponto, porque o Botafogo é campeão da Libertadores. Um título inédito, histórico, numa partida épica, numa final que teve todos os elementos de um grande jogo. E que, no final das contas, terminou nas mãos do melhor time, do melhor roteiro, da melhor história e do melhor treinador. Do time que teve o craque da Libertadores, né? O herói da Libertadores eleito, o Luiz Henrique. Mas que poderia perfeitamente ser o Júnior Santos, herói do torneio. É assim que se chama agora o prêmio do melhor jogador da Libertadores. E o grande herói do Botafogo nesta Libertadores foi mesmo o Júnior Santos. O Júnior Santos que colocou o Botafogo na fase de grupos, lembrando, o Botafogo, por tudo que viveu em 2023, aquela derrocada, acabou colocando o time na pré-Libertadores. E não foi uma pré-Libertadores fácil. O time precisou passar pelo Red Bull Bragantino, depois de um jogo mais tranquilo, e pelo Júnior Santos o time foi para a fase de grupos. Caiu num grupo enjoado, embaçado, chato. O time perde os 2 primeiros jogos e começam a colocar em xeque se o time ia para o mata-mata. O time vai para o mata-mata. E aí passa por São Paulo, Palmeiras, Peñarol e Galo. O Botafogo precisou passar por 4 campeões de Libertadores no mata-mata para conquistar o seu primeiro título e entrar num hall que por muitos anos pareceu proibido para o botafoguense. Não, daqui para lá você não entra. Essa festa aqui é só para essa galera. Isso aqui não foi feito para você. É o que muito torcedor do Botafogo cresceu ouvindo, cresceu sentindo. Então essa final de Libertadores, esse título de Libertadores é um alívio somado a uma libertação. E aí um grande amigo do meu pai, que é botafoguense, o Raimundo, assim que acabou o jogo, me mandou uma mensagem. Ele é vascaíno, ele nem é botafoguense, mas ele é de uma poesia fantástica. E ele escreveu, né, o Fogão Campeão das Américas, um título que liberta dores. Porque é impossível dissociar esse título do Botafogo de um sofrimento que durou anos e anos deste clube, que envolveu chacota, que envolveu esculacho, que envolveu zoação, que envolveu duvidar da existência do Botafogo. Né? O Botafogo de 95 para cá viveu alguns dos seus piores anos. Foi rebaixado de novo, viu o time ter problemas financeiros, viu o time não conseguir competir e viver ali de alguns lampejos, um gol de cavadinha do Louco Abreu, a contratação do Seedorf, um time que em algum momento ali conseguiu encantar e divertir o Brasil, mas que acabou não ganhando, né, o Botafogo do Cuca, o que gerou ainda mais zoação para cima do torcedor do Botafogo. Então a instituição Botafogo viveu muito machucada durante os últimos anos. E em 2023, isso parece ter chegado ao ápice. E sim, não tem como você desvincular o roteiro de 2024 de 2023. Porque, como disse o Júnior Santos na entrevista à ESPN, assim que o jogo acabou, 2023 deixou o botafoguense mais forte, deixou o clube mais forte. E essa força levou até a final da Libertadores e ao título dessa Libertadores. E todos os jogadores que estavam no ano passado comentaram sobre esse peso, sobre esse fardo e como isso os trouxe até Buenos Aires. O Alex Telles, que chegou tem 5 meses, falou sobre isso na entrevista pós-jogo, que eles sabiam do peso, que preferiam não falar muito sobre, porque sabiam o quanto aquilo machucava o torcedor do Botafogo. Um título que parecia nas mãos, acabou derretendo, nem vice-campeão, nem terceiro lugar o Botafogo foi no Campeonato de 23, que parecia ganho. E aí você faz uma recuperação dessa, isso é pra gente muito forte. E não é para qualquer um, não é qualquer grupo
que consegue ressignificar a sua própria história. É verdade que muitos ali não estavam no ano passado, mas quando você chega num clube, você herda a tradição desse clube e você também herda as dores desse clube. A grandeza de uma camisa, ela não está só nos momentos de glória, não. Ela também está nos momentos de calvário. Então, o cara, quando chega no Botafogo, que veste uma camisa tradicional como a do Botafogo, ele veste várias coisas, inclusive os problemas, as dores, os sofrimentos. Então, quem chegou em 24 sabia exatamente o que o clube viveu em 23 e sabia que aquilo não podia se repetir, que o clube em 24 tinha de dar uma resposta. E eu fiz um vídeo aqui há um tempo atrás no canal, falando, em algum momento o Botafogo vai ser campeão. Este Botafogo, da forma como está sendo gerido, com mais fôlego financeiro, e não só isso, né? Internamente o clube é muito organizado, o departamento de scouting do Botafogo é a pura excelência. Não tinha como esta equipe não ganhar nada. Podia não ser esse ano, mas ia ser no ano que vem, ia ser em 26, ia ser em 27, ia ser em algum momento. Porque a rota de uma equipe vencedora começa com organização, com investimento. Mas esse time, assim, esse clube, esse elenco tem muito caráter, assim, e os caras entenderam exatamente onde eles estavam. Tanto quem chegou quanto quem já estava lá, né? Você vê a postura do Marçal, do Tiquinho, do Júnior Santos, do Tietê, caras que perderam espaço, né? Que não eram mais titulares em determinado momento de 23. Júnior Santos teve uma lesão, quando voltou não conseguiu mais recuperar espaço, porque o time estava pronto, o time estava posto. Mas ele falou, a prioridade aqui sempre foi o Botafogo. Então é impossível falar desse título de Libertadores sem falar das dores que o Botafogo carregou e que o torcedor carregou. O Stories lá, o Reels do Pedro Certezas no Instagram dele deixa isso muito claro. Tudo agora mudou. Tudo mudou. A partir de hoje, tudo mudou. Porque o Botafogo entrou numa festa que durante muito tempo, muitos anos, tentaram dizer, essa festa não é para você. Esse lugar não é para você. E agora é. E parece algo efêmero, né? Porque você fala, amanhã eu vou acordar, o título passou. Não passou. Você, a partir de hoje, você é outra coisa. Você é campeão da Libertadores. O seu clube é campeão da Libertadores. Vai ter ali para sempre um petzinho na camisa de título de Libertadores. Aquela taça vai estar no Museu do Botafogo pro resto da vida. Então, quando você olha hoje pro seu filho, e eu falei isso muito pro meu aqui, né, que é torcedor do Flamengo, e eu falei, cara, se não fosse o time de 19, hoje você seria torcedor talvez só do Barcelona, gostasse só do Messi, e não torcesse pro Flamengo. 2019 salvou não só talvez o Cauê, mas uma porrada de outros torcedores que tem concorrência, né, de atenção, de glória, de entretenimento, de divertimento. Eu fico imaginando quantos torcedores do Botafogo estão sendo salvos ou ressignificados com esse período, com esse tempo de Botafogo, não só com o título da Libertadores. A gente não tem a noção do poder que um título faz em gerações. E aí eu falo como filho de botafoguense, né? Meu pai é torcedor do Botafogo, meu avô era torcedor do Botafogo, a minha tia é torcedora do Botafogo, e eu vi durante muito tempo eles acharem que aquilo era impossível. Eu, por exemplo, cresci com meu pai só reclamando do Botafogo. Teve ali um espaço curto em 95, que ele conseguiu curtir ali o título brasileiro, mas, num geral, ver os jogos do Botafogo para o meu pai era um fardo. Ele se irritava. Ele estava ali só, ele sabia, ele já entrava derrotado. Esse, eu estou falando da minha experiência, este era o semblante dele ao ver jogo de futebol. Ele via jogo de futebol para se irritar. Ele via jogo de futebol apenas para confirmar o que ele já sabia, que não ia dar certo. Essa era a mentalidade do meu pai. E que talvez hoje tenha mudado. Ele já tem 83 anos. Não sei se dá tempo mudar. Mas se não mudar dele, pode ser a que mude de outros milhares de torcedores. Porque, de novo, cada clube tem um espírito, né? Cada clube tem um perfil, cada clube tem um estereótipo, talvez. E eu acho que hoje, como disse o Pedro Certezas, tudo mudou. Talvez o estereótipo, o perfil, qualquer coisa que você defina do torcedor do Botafogo, ele se alterou para sempre. E para algo muito mais leve, hoje muito melhor, que é ser campeão da Libertadores. Um título que, de novo, passou por uma remodelação, por investimento. É a primeira SAF do futebol brasileiro campeã de Libertadores, campeã de algo gigantesco,
né? Seja brasileiro, seja Libertadores, seja Copa do Brasil, a primeira SAF a ganhar um título de relevância. Isso mostra um novo tempo que envolve o tempo do Botafogo e de outros clubes que estão mudando também. Mas é legal ver que esse título foi forjado na organização, no investimento, no respeito ao clube, porque por mais que ano passado o time tenha passado pelo que passou, não dá para acusar nenhum jogador do Botafogo de falta de respeito com o clube ou de falta de conexão com o clube. Os caras sofreram mais do que ninguém, pô. E tiveram a carreira abalada, muitos foram embora, inclusive, e outros ficaram porque, assim, mantiveram na unha. O Marlon Freitas, muita gente queria ver, não queria nem ver pintado de ouro, e esse ano tá aí, capitão da equipe, erguendo o troféu, seleção do Campeonato Brasileiro, muito provavelmente, e provavelmente seleção da Libertadores também. Então, assim, é um puta roteiro fantástico. O título do Botafogo é um documentário pronto, mas que começa na dor, no sofrimento, que começa ali quase você desacreditando que é possível ser feliz. E passa um ano depois, o Botafogo liberta as dores. Cara, esse título é fantástico. Fantástico. E acho que precisa servir de lição para um monte de gente. De que, meu irmão, acredite, uma hora chega. Uma hora chega. E a hora do Botafogo chegou.